Hoje vamos fazer um convite aqui um pouco diferente, do lado aqui de Florianópolis, São José. E aí eu convido vocês a pegarem um pouquinho dessa terra aqui. Uma terra comum, tem até um pouquinho de grama, né? Segure, toque, reflita. E o que vocês sentem agora no início? No final a gente vai ver se o mesmo sentimento permanece ou se a reflexão sobre uma simples terra de qualquer lugar pode mudar. Vamos hoje aqui, ó, São José, a gente tá no centro histórico, iniciando aqui, ó, com essa bela vista, que aqui já foi tantos pontos de encontro, ainda é, ó, ainda tem um pessoalzinho se encontrando aqui, mas que foi tão importante e é ainda um pedacinho de Açores aqui no Brasil. Então eu te convido hoje a mergulhar em Açores, sem sair do Brasil, aqui em São José da Terra Firme. Aqui é a Praça Cecílio Luz, que é a praça de encontro que concentra todos os nossos pontos históricos aqui do Centro Histórico de São José e onde tudo começou, né? Então, uma praça que a gente tem registros desde a época dos primeiros açorianos, depois com a passagem de Dom Pedro II. E aí a gente vai fazer esse tourzinho aqui, né? Começando aqui na igreja, mas fazendo todo o entorno aqui com a Casa de Cultura, com o teatro, com a biblioteca, com alguns bares e restaurantes e também indo lá no nosso monumento, né? O monumento lá de São José aos Açorianos e o nosso pier. Então é uma grande rótula que tudo faz a gente se encontrar aqui na Terra Firme. Bem o início da povoação aqui, né, do começo com os açorianos, em 1750, né, eles já estavam por aqui, indo para a Ilha de Desterro, mas como ponto também de pausa e ponto de reflexão para chegar à ilha, aqui em São José. Então chamaram aqui de São José da Terra Firme. E essa catedral já existe desde 1755 e em 1845, com a chegada de Dom Pedro II, a gente tem um incremento a mais, né, principalmente com a doação em dinheiro, mesmo em espécie, para que a igreja pudesse ser maior e se tornasse esse ponto aqui de encontro para esse interposto comercial que é São José. Então, daí a importância também histórica da catedral e que leva o nome da cidade, que é São José da Terra Firme. Outro importante prédio aqui do nosso Centro Histórico de São José, aqui é a biblioteca, que está datando ali de 1851, mas como a biblioteca funciona desde 1877, que aí foi solicitado a capitania aqui de Santa Catarina para ter uma biblioteca aqui em São José. E aí foi designado esse prédio aqui, ó, que funciona até hoje, como biblioteca também ainda, apesar de não ser informatizado, mas tem algumas atividades e empréstimos de livros, então é aberto à comunidade. E daí a importância também, continuando, né, a importância como ponto de encontro aqui em São José, né? Então tanto a praça como a igreja e aqui a biblioteca, que até hoje funciona aqui, nesse mesmo lugar, aqui no nosso quadradinho de São José. E aqui atrás, mais um ponto de encontro aqui do nosso quadradinho de São José, a Casa de Cultura do município de São José, que recebe o nome da Nonésia, que foi uma oleira, né, importante até para a questão do boi de mamão também em Santa Catarina. Então a primeira oleira registrada do estado. Hoje esse prédio aqui histórico tem o nome dela. Esse prédio foi câmara de casa, de câmara e cadeia, né? Como a gente tem outros prédios na própria Desterro, né, em Florianópolis. Então em cima funcionava a câmara e embaixo aqui a cadeia. E hoje é um prédio da cultura desde 1999. Então teve essas transformações ao longo dos anos, né, desde 1852 e 1859, quando foi lançado, né, como câmara e cadeia. E hoje abriga diversas demonstrações, exposições e oficinas também, demonstrando tanto a parte de oleiros, né, quanto também da renda de biuro e outras atividades culturais aqui da cidade de São José.
Aqui um dos pontos de encontro, mas acredito que o mais importante de todos, um dos mais aqui do nosso quadradinho de São José, o imponente Teatro Municipal, que foi de 1854, ele ficou por muito tempo sendo o único teatro aqui de Santa Catarina, do estado todo, e está em funcionamento até hoje, né? Hoje tem algumas aulas para criança de teatro, então é um grande ponto importante de projetos sociais e de preservação da cultura, e com alguns espetáculos também. Então é aberto à comunidade quando tem esses espetáculos, e quando a prefeitura também faz alguns eventos aqui, né, no nosso quadradinho de São José, nosso quadradinho histórico, o teatro também fica aberto para visitação. Então, apesar de hoje ser considerado pequeno, ele foi de extrema importância como ponto de encontro para aquela sociedade, para aquelas comunidades açorianas, né, e aí já misturada com os outros imigrantes aqui, né, que também a gente teve a leva dos alemães e já dos outros brasileiros que aqui se encontravam. Nosso outro ponto aqui, a gente tem alguns casarões históricos por toda a parte da praça. Esse aqui atualmente é um restaurante, então fortalecendo como um ponto de encontro ainda atual, né, além da praça, mas também para uma boa refeição e também para se encontrar com os amigos, tomar aquela cervejinha, enfim, se divertir, se encontrar e conversar. Então aqui mais um exemplar histórico da época açoriana também, nessa luso-brasileira, na verdade é uma arquitetura, né, mas que aqui a gente chama de arquitetura açoriana, portuguesa, mas é luso-brasileira. Então mais um ponto de encontro aqui com uma boa pizza, uma boa cerveja e um bom vinho também aí no inverno, né? Se estendendo um pouquinho mais da praça em frente, né, a praça principal aqui, Histórico São José, a gente tem mais outros pontos de encontro, como tem outros bares, restaurantes, e esse aqui é bem emblemático aqui na esquina, que hoje é um boteco que está sempre aberto, e aí é aquele ponto de encontro para a população, né? Então não é só do passado que São José vive, mas também do presente, como ponto de encontro para todo mundo conversar e apreciar a cultura e a história da nossa cidade. Aqui agora nos encontramos no Museu de São José, um dos prédios mais importantes e imponentes também aqui do nosso centro histórico, né? Ele foi criado por volta de 1770, mas em 1845, com a comitiva de Dom Pedro II, é que esse prédio vem ter sua importância histórica, porque Dom Pedro II esteve aqui e aí deixou uma espada que até hoje está no acervo, e aí foi junto a uma cerimônia dentro desse prédio aqui, que era chamado de beijamão. Então nesse evento ele foi condecorado, e aí todas aquelas coisas com coroa portuguesa, né, vindo para o Brasil. E aí a sua espada ele deixou como presente, além da questão do dinheiro lá para a nossa igreja, né, para a catedral. E aí então esse prédio se tornou imponente pela presença do Dom Pedro II, e hoje é onde está o nosso museu, que aí conta com atividades para escolas, mas também aberto ao público. E um dos projetos bem interessantes que eles têm é em relação a conhecer São José. E aí fica o convite também para vocês conhecerem aqui São José e entenderem um pouco mais de como foi importante ter essa terra firme aqui para os açorianos, para eles vislumbrarem um futuro nessa nova terra, né? Ter um ponto de esperança, então um ponto de tantas saudades também, né? De deixar sua terra, um ponto de reflexão. E o museu também nos convida a fazer essa reflexão sobre o passado, o presente e o futuro. Aqui finalizamos nosso roteiro, e aí fica aquela reflexão do início da terra, né? Então toda vez que vocês tocarem alguma terra, seja ela onde for, pisarem em algum lugar, lembrem de como é importante ter uma terra firme, e de como esses aqui, ó, um monumento em relação aos açorianos, né? Então como essas pessoas, homens, mulheres, crianças, que vieram de tão longe numa época que não tinha comunicação, como eles foram corajosos em chegar num lugar totalmente desconhecido, sem saber o que o esperava, e ao mesmo tempo com tanta esperança de uma vida melhor do que eles tinham deixado, com tanto medo, com tanta fome, com tantas dificuldades. E que aqui, nessa terra aqui, no Brasil, em São José, Santa Catarina, como eles encontraram um novo sentido para viver. E como São José, o município de São José, da Terra Firme até hoje, foi o ponto de encontro e o ponto de conexão para que Desterro, a ilha,
pudesse ser o que ela é hoje. Então é a partir dessa terra aqui, é a partir de São José da Terra Firme, que Desterro pôde continuar e ser mais uma ilha de Açores, historicamente. Então, sem São José, sem a terra firme, é difícil a ilha prosperar. Então, fica a reflexão para dar valor à terra onde estamos, mas também aqui a São José, que tem em seu histórico uma perda enorme de território. No início, a gente tinha nosso território desde o estreito, que hoje pertence a Florianópolis, até o município de Laje. E mesmo perdendo tanto território, a gente nunca deixou de ser um povo firme e uma terra firme. E que para assim o comércio pudesse continuar aqui, pudesse ser forte, foi preciso esse ponto aqui acontecer. E é bom a gente lembrar, refletir, quantas pessoas aqui, nesse chão, né, nesse quadradinho histórico, nessa terra, choraram, ficaram felizes em chegar, ficaram com medo, mas também com esperança de uma vida melhor. Quantas saudades, quantas partidas não aconteceram por aqui e quantas chegadas também não, quanta felicidade. Então, a cada vez que a gente pisar num novo território, numa nova terra, pensar quantas pessoas que fizeram esse lugar, né, nas terras firmes ao redor do mundo. Então, fica a reflexão para vocês conhecerem mais São José, mas também a refletir no lugar de vocês. Um lugar que vocês estão pisando, quanta história, quanta saudade, quanto choro, quanta luta, quanta alegria, quanta tristeza acontece nesses lugares. Um abraço a todos e venham para cá, São José da Terra Firme, Santa Catarina. Vem curtir um pouco mais do nosso centro histórico.